Olá para todos, bem-vindos a esse canal. O ano é 1720. O cenário, as montanhas íngremes e os vales profundos das Minas Gerais. Enquanto o reino de Portugal apertava o cerco contra o contrabando, o brilho do ouro despertava não apenas a cobiça, mas a enviosidade mais sombria dos homens. Entre paredes de pedras e o calor das fornalhas, um segredo começou a circular. Nas sombras das casas de fundição, nem tudo o que reluzia era, de fato, o metal da coroa. Começava ali um dos capítulos mais irritantes ou mais intrigantes da nossa história. O esquema das barras falsificadas que desafiou o império e deixou rastros de mistério que o tempo não conseguiu apagar. Imagine-se caminhando pelas ladeiras de Vila Rica ou do Rosário do Carmo no início do século XVIII. O som que ecoa não é apenas o dos sinos das igrejas, mas o bater constante das marretas e o crepitar interrupto das fornalhas. O ouro era a alma dessas montanhas, mas era também a maior maldição. Portugal, do outro lado do oceano, viu as Minas Gerais como um cofre infinito para garantir que a grama de metal fosse tributado. Criaram-se as casas de fundição. Ali, o ouro em pó, fácil de esconder, totalmente fácil, em dobras de roupas ou até no cabelo, era transformado em barras oficiais marcadas com o selo real. Mas onde existe uma lei rígida, o gênio humano logo encontra uma brecha sombria. E foi entre o fogo e o ferro que o maior golpe da era colonial começou a ser forjado. Para entender as barras falsas, precisamos entender o desespero. Em 1720, o povo estava sufocado. A proibição da circulação do ouro em pó foi o estopim para a revolta de Felipe dos Santos. A elite local e os mineradores sentiam que a coroa estava roubando o fruto de seu suor. Neste cenário de tensão, a falsificação não era apenas um crime comum. Para alguns, era um ato de resistência para outros. Pura ganância. Imagine a cena. Funcionários clandestinos trabalhando à luz de velas em porões úmidos, misturando cobre e outros metais menos nobres, esperando o momento exato para dar o banho de ouro que enganaria os olhos dos intendentes mais astutos.
Mas como se engana um perito da coroa? O mistério das barras de ouros falsas residia na perfeição técnica. Eles não faziam apenas uma barra de metal barato, pintada. Eles criavam sanduíches metálicos. O núcleo era pesado, preenchido com chumbo ou cobre para simular a densidade do ouro. Por fora, uma camada espessa de ouro legítimo era fundida. O toque final era o mais perigoso. A falsificação do selo real. Ter as ferramentas para cunhar o brasão de Portugal era sentença de morte imediata. Quem eram esses artesãos do crime? Ourives? Renegados? A investigação da época sugere que o esquema era muito mais profissional que se imaginava, envolvendo uma rede que ia desde os garimpos até os portos do Rio de Janeiro. A casa caiu quando as primeiras barras começaram a descascar, ou quando o peso não batia nas balanças mais precisas de Lisboa. A reação de Portugal foi implacável. Devassas foram abertas, prisões foram feitas e o controle sobre as minas tornou-se militar. O mistério das barras falsas deixou um rastro de documentos que hoje historiadores tentam decifrar para entender a extensão desse derrame de ouro ou de ouro fake que quase quebrou a economia colonial. Hoje, ao visitarmos os museus de Ouro Preto, olhamos para aquelas barras e vemos mais do que metal. Vemos a história de um povo que, entre a opressão e a sobrevivência, usou de toda a sua inteligência, para o bem ou para o mal. O mistério da casa de fundição permanece como um lembrete de que nas Minas Gerais as sombras do passado sempre brilham com reflexo do ouro. Se você pretende conhecer um pouco mais dessa história de Minas Gerais, então inscreva nesse canal e faça seus comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.